Muito bem, começando agora Masechet Brachot, a primeira Masechet do Shas, certo? Daf Bet Amud Aleph. Ela começa onde tem essa palavra grande aí, Mimatai. Então vamos lá, primeira Mishnah de Masechet Brachot. Mimatai Korim et Shema Be'arvin. A partir de que horas se lê o Kriyat Shema em Arvit? Qual o primeiro momento em que se pode ler o Kriyat Shema? Stam, para começar bem, o Gra fala que essa é a primeira Mishnah do Shas, de quando começa a fazer Arvit, porque essa é a primeira mitzvah que a pessoa cumpre. Assim que se faz Bar Mitzvah, faz Bar Mitzvah quando começa a noite, a primeira mitzvah é o Kriyat Shema. De qualquer jeito, pergunta a Mishnah, Mimatai Korim et Shema Be'arvin. A partir de quando a gente pode fazer Kriyat Shema à noite? Responde a Mishnah, Misha she'akohanim nichnasim lechol betrumatan ad sof ha'ashmura reshonah divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer diz o seguinte, o primeiro momento que você pode o primeiro momento em que você pode fazer Kriyat Shema é o momento em que o Kohen pode comer trumá. Certo? O trumá era um tipo de comida que era dada para o Kohen, o Kohen tem que comer isso com pureza. Agora, caso o Kohen ficou impuro e ele foi no mikve, ele precisa esperar escurecer para poder comer a trumá. Certo? Quando você sai do mikve, você está quase puro, digamos assim, está pronto, mas só fica puro mesmo a ponto de poder comer trumá quando escurecer. Então, no momento em que os kohanim estão liberados para comer trumá, que a gente vai ver aqui no Tzeta Kochavim, quando saem as estrelas, esse é o momento em que você pode começar a fazer o Kriyat Shema de Arvit. Ad sof ha'ashmura reshonah divrei Rabbi Eliezer, a noite é dividida em algumas partes, ou 3 ou 4 partes, a gente vai ver na Gemara. No fim do primeiro terço, ou do primeiro quarto da noite, é o fim do momento em que você pode ler o Kriyat Shema, certo? Kriyat Shema tem que ser lido b'shochvechav kumecha, na hora que você vai deitar. Então, Rabbi Eliezer fala, as pessoas vão dormir desde o Tzedakah Kochavim até o primeiro terço da noite. Chachamim discordam, falam ad chatzot, até o meio da noite, pode ler o Kriyat Shema. Rabban Gamliel Omer, ad she'aleh da shachar. Rabban Gamliel fala, não, até o amanhecer, certo? Quando começar a clarear, você pode ler o Kriyat Shema até esse horário. De acordo com o Rabban Gamliel, tem sido b'shochvecha, na hora que você vai deitar, não é no momento em que as pessoas vão deitar, é enquanto as pessoas dormem, desde o escurecer, até de manhã cedo, pode ler o Kriyat Shema a noite inteira. Chachamim concordam com o Rabbi Eliezer, só que eles falam, olha, se a gente deixar até o fim do dia, o cara vai acabar, até o fim da noite, o cara vai acabar enrolando e vai perder. Então, conta a Mishnah. Maseu vau banab em Beit HaMishteh. Certa vez, os filhos de Rabban Gamliel voltaram de uma festa, depois de Hatzot, passou da meia-noite. Amrulo, falaram para ele, a gente não leu o Kriyat Shema ainda, são 2 da manhã, a gente não leu o Kriyat Shema. Amar laem, falou Rabban Gamliel, im lo ala mudashachar, chayavim atem likrot. Se não chegou a mudashachar, se não amanheceu, vocês têm que ler ainda. Não é só até Hatzot, é igual eu falei, até amanhecer. Veloso bilvad amaru, e não só nesse caso, os Chachamim falaram até Hatzot, até a metade da noite, mas a verdade é que pode depois. Ela kol ma shamru Chachamim ad Hatzot, todo lugar em que a gente encontra Chachamim falam que é só até meia-noite, mitzvatan ad she'aleh da shachar. A mitzvah é até o amanhecer, não é só até meia-noite. E agora traz alguns exemplos de mitzvot que são a noite inteira. Ekter halavim ve'evarim, o que sobrou do korban tem que ser queimado no mizbeach durante a noite. O relevo, o sebo e os evarim, os órgãos que não foram comidos, tem que ser queimado. Parte do animal que é queimado no mizbeach tem que ser queimado. Mitzvatan ad she'aleh da shachar. Pode queimar no mizbeach até a hora que começa a clarear. A muda shachar é quando começa a aparecer a luminosidade do sol, certo? O sol não nasceu ainda, o sol nasce no que chama Netzach Hamah. A muda shachar é quando começa a clarear. Os korbanot, tem alguns korbanot que você pode comer por um dia, alguns korbanot você pode comer por uma noite, 2 dias. Todos os korbanot que você pode comer durante a noite é até o amanhecer. Se for assim, se realmente a mitzvah é até o fim da noite, porque Chachamim falaram até meia-noite. Se você pode ler a noite inteira, porque eles falaram até meia-noite, que de larchika da minaverá, para que a pessoa não acabe fazendo uma haverá. Se o cara sabe que ele tem até de manhã para ler, ele chegou em casa 10, 11, ele vai sentar, vai comer, bater papo, assistir TV e tal, até ele ler o Kriyat Shema, ele adormeceu e perdeu. Então, o falaram, olha, até meia-noite. Assim o cara vai ser um pouco mais ariz, um pouco mais ágil, e vai acabar fazendo a mitzvah mais cedo e não vai perder. Essa é a Mishnah. Agora a Gemara vai discutir os assuntos que estão aparecendo na Mishnah. Pergunta a Gemara o seguinte, Tana eichakai de katani mimatai. Fala, olha, o Tana quem escreveu a Mishnah, quem falou a Mishnah, ele começa a Mishnah perguntando a partir de que horas pode fazer Kriyat Shema? Quem disse Bichlal que tem que fazer Kriyat Shema? Quem falou que tem que fazer? O Tana começa a partir de que horas faz Kriyat Shema? Quem disse que tem que fazer? De onde você tirou? Qual a sua fonte que precisa fazer Kriyat Shema? Vetu, e mais uma pergunta.
Mas nadetane be'arvit bereisha. Porque ele começou com arvit, litnei de shacharit bereisha. Começa com shacharit. Quando começa o dia? O dia começa de manhã. Tá bom que pela Torá o dia começa à noite, mas pergunta para qualquer pessoa, quando começa o dia? O dia começa de manhã cedo. Que tefilot a gente faz? Shacharit mincha arvit. Ninguém fala a gente reza arvit, shacharit e mincha. Mesmo que arvit é a primeira reza do dia. A gente faz shacharit, mincha arvit. Então começa de shacharit, porque você começou de arvit. Responde Agmará, Tana Akrakai. O nosso Tana, ele se baseia no que está escrito no Pasuk, no Kra, no Mikra. Dertiv, está escrito no Pasuk, Beshokvecha, Uvkumecha. Ao deitar e ao levantar, você tem que ler essa paraxá, que é a paraxá do Kriyat Shema. Então, a mitzvah de ler o Kriyat Shema já está escrito na Torá em si. O Tana vai começar a perguntar quando você começa a ler. Ve'achi Katane. O que a nossa Mishnah diz o seguinte, Zman Kriyat Shema Deshchiva Eimat, quando é o momento de ler o Kriyat Shema de adormecer, ou seja, a Gemara já respondeu duas coisas. Fala, olha, o nosso Tana se baseou no Pasuk, que falou que tem que ler Kriyat Shema, e o Pasuk começa da noite. O Pasuk começa do Beshok Vechal Kumecha, quando você vai deitar e quando você levanta. Então, o nosso Tana começou de Ervit, porque o Pasuk começa do Kriyat Shema ao adormecer. E aí ele pergunta, a partir de quando pode ler? Mishasha, Koanim, Nichasin, Lechobet Trumatane. Essa é a resposta da Mishnah. Quando os Koanim podem comer trumá, certo? Eles podem entrar no quarto para comer trumá, que é Tzita Kochavim, a gente vai ver, é o horário de começar a ler. Vei Baiteima, e outra resposta, porque o nosso Tana começou de Arvit e não de Shacharit, porque ele começa da noite e não do dia, e Alif Briato Shelolam, ele aprendeu isso da criação do mundo. Derti vai hiere, vai riboker, yom echad. Na criação do mundo, como está escrito, vai hiere, vai riboker, yom echad. Começou da noite, por isso o nosso Tana começa de Arvit. Certo? Isso responde porque ele começou de Arvit, não responde a qual é a fonte do Kriyat Shema. Mas pelo menos a gente entende que sempre se começa de Arvit. Pergunta Agmará, se for assim, Yahi, se for assim, se a sua fonte para começar do Kriyat Shema de Arvit é porque está escrito no Pasuk, vai Here, vai Riboker, Seifa, a próxima Mishnah, o fim, certo? Na Mishnah tem sempre Reisha e Seifa, é o começo e o fim. Às vezes tem duas Mishnayot, a primeira Mishnah é a Reisha, é o Rosh, o começo, e a segunda é a Seifa, é o Sof. Seifa de Katani, o que está escrito na próxima Mishnah? Bashachar mevarech shtaim lefanea ve'achad le'acharea, o ba'erev mevarech shtaim lefanea ou shtaim le'acharea. Essa Mishnah aparece mais para frente, a gente vai chegar lá. A Mishnah fala que Bashachar em Shacharit você faz duas brachot antes e uma brachá depois do Kriyat Shema, e à noite, Ba'erev, você faz duas brachot antes e duas depois. Certo? A Mishnah já fala como são as brachot. Se a sua fonte é Vaiher e Vairiboker, então, em tudo, não só em Kriyat Shema, em qualquer mitzvah que você for falar, você tem que começar da noite. Litnei David Bereisha, porque na Mishnah lá na frente, ela começa falando da Mishnah de Shacharit, da Tefilá de Shacharit. Se você tem que começar sempre da noite, então lá deveria estar escrito como são as brachot do Kriyat Shema da noite, e depois as brachot do Kriyat Shema de dia, porque ela mudou. Responde Agmará, Tana Patach Be'arvit. O nosso Tana, ele começou com Arvit. Começou com a noite, porque está escrito no Pasuk, vai Here, vai Riboker. Ve'adar Tana e Beshacharit. Na próxima Mishnah, que a gente vai ver daqui a pouco, não hoje, certo? Na continuação, o Tana fala qual é o primeiro horário para fazer Kriyat Shema de manhã. Adekai Beshacharit, já que ele estava falando sobre o Kriyat Shema da manhã, para Shmilei de Shacharit, então ele já explicou as brachot do Kriyat Shema de manhã. Ve'adar para Shmilei de Arvit. E depois ele foi explicar o de Arvit. Ou seja, geralmente você tem que começar pela noite, de acordo com as respostas. Mas ele começou pela noite, com o Kriyat Shema da noite. Depois falou o Kriyat Shema do dia. Está falando do Kriyat Shema do dia, ele já falou quais são os brachot do Kriyat Shema do dia. E depois ele voltou a falar da noite. Isso que ele inverteu depois é para seguir o raciocínio lógico. Certo? Então, isso a Gemara explica basicamente por que a nossa Mishnah começou com Bimatai, portanto, da onde? Porque ela começou de Arvit. 2 pontinhos. Quando tem 2 pontinhos, quer dizer, geralmente a gente acabou um assunto. Tá bom? E agora a Mishnah traz uma citação, a Gemara cita um pedacinho da Mishnah, que ela vai discutir sobre ela. Amarmar. Foi falar na nossa Mishnah o seguinte, a partir de quando pode fazer Kriyat Shema à noite? A partir do momento em que os Kohanim estão liberados para comer Trumá. Um Kohen que estava impuro foi no mikve, se purificou, só quando anoitecer ele pode comer Trumá. Mirdei, pergunta agora, vamos analisar. Kohanim, em matka achle Trumá. Quando os Kohanim comem Trumá? Qual é o momento que o Kohen pode comer Trumá? Bishat Seta Kochavim. Esse é o momento, esse é sabido, que é a partir do momento em que saem as estrelas. Litnei Mishat Seta Kochavim. Então escreve na nossa Mishnah, Seta Kochavim. Isso é na nossa Mishnah, quando saem as estrelas.
certo? É igual coçar o lado de... Por quê? Tipo, você traz a hora que os Kohanim... Você está com Ravim? Então já fala isso. Por que você fugiu para os Kohanim? Responde a Gemara, Milta agav urchi kamash melan. Milta agav urchi é derech agav, certo? Por tabela, a Gemara fala, olha, eu já tenho que te falar que você está com Ravim, deixa eu te ensinar uma coisa a mais. Eu vou trazer o exemplo dos Kohanim para já te ensinar uma coisa a mais. Ensinar que o quê? Kohanim meimat kach lebetrumah, quando os Kohanim podem comer trumah, bishat tzedakah kohavim. Existe um momento específico no dia, que é tzedakah kohavim, a saída das estrelas, que o Kohen pode comer trumah. Na hora que ele foi no mikve, chegou a saída das estrelas, ele pode comer trumah. Ve'aka mashmelani, qual o hidush disso? A gente já sabe, certo? Qual o hidush da nossa Mishnah? Qual a novidade? De kapará lo me'akva. Às vezes, o Kohen que se purificou, se ele é metzorá, por exemplo, ele tem que trazer um korban também, certo? Tem coisas que você fica impuro e você tem que trazer um korban também. Agora, digamos que o Kohen foi no mikve, se purificou, mas amanhã de manhã ele precisa trazer um korban ainda. Ele já pode comer trumá ou não? Será que a trumá é só quando ele acabar todo o processo? Ou seja, só amanhã de manhã quando ele trouxer o korban do Beit HaMikdash? Ou a partir do momento em que ele foi no mikve, escureceu, já está liberado? Vem a nossa Mishnah ensinar de kapará lo me'akva. A kapará, o perdão trazido pelo korban, não impede o Kohen de comer trumá. Por isso, quando escurece, mesmo que ele vai trazer o korban ainda no dia seguinte de manhã, só o fato dele ter ido no mikve escurecido já liberou ele de comer trumá. Kodashim, korbanot, ele só vai poder comer depois que trazer o korban. Mas trumá ele já pode comer agora. Que detalhe, como está escrito na Braita, a Braita traz um pasuk. Uba hashemesh vetaher. Está escrito que vai vir o sol e vai purificar. Agora, o que é vir o sol? Vir o sol é nascer o sol ou é se pôr? Esse é o momento em que o Kohen vai poder comer trumá. É quando vem o sol. Quando vem o sol, pode ficar de duas formas. Quando o sol se põe, quando ele veio, ele desceu, ou quando ele nasceu. Então, explica a Braita. Biatim sho me'akvato milechoba trumá. O vir do sol é o pôr do sol. O pôr do sol impede ele de comer trumá. E quando o sol se pôr, ele já está liberado para comer trumá, quando saem as estrelas. Vem kaparato me'akvato milechoba trumá. E não é capará, não é o perdão, não é o korban que ele tem que trazer no dia seguinte que impede ele de comer trumá. Por isso ele foi no mikve, escureceu, já pode comer trumá. Então a nossa Mishnah usou justamente o Kohen para falar, olha, o Kohen também, o Kohen deu tzedakah kohavim, está liberado. Não precisa esperar até o dia seguinte de manhã. Por isso a Mishnah trouxe esse exemplo. Pergunta a Gemara, o mimai daio ba shemesh biata shemesh vai vetaer taer yoma. Quem disse que o ba shemesh significa o sol se pôs? E o que purificou? O que é vetaher? Que o dia se purificou, certo? Quer dizer, o dia se purificou significa acabou o dia, escureceu completamente. Quem disse que Beatim Shó é o escurecer? Virando Amud Bet. Dilma, Biatorou, o Mai Vetaher Gavra. A gente pode explicar o Ba Shemesh quando o Biatorou, que chegou à luz, quer dizer, o sol nasceu no dia seguinte. E o que é Vetaher? Purificou. O homem se purificou, trouxe o korban dele. Tem duas explicações para o pasuk. O sol se pôs e acabou o dia, certo? O dia está purificado, é uma linguagem que se usava antigamente, acabou o dia. Ou o sol nasceu e o cara trouxe o korban, o Kohen trouxe o korban. Duas explicações. Por que você vai atrás da explicação que libera ele de comer já à noite? Vamos atrás da explicação que ele tem que esperar até o dia seguinte de manhã. Amarava Baravshila, responde Rava Baravshila, Imken, se a explicação for essa, que realmente o vetaher é que o Kohen tem que vir e se purificar, quer dizer, ele tem que trazer o korban dele, leimakra veitahar. O pasuk deveria estar escrito numa linguagem de tzivui, de obrigação, veitar, ele tem que ir lá e se purificar, trazer o korban dele. Mas vetaher, o que quer dizer? E se purificou, certo? É como se fosse isso já aconteceu, passou sozinho no automático, taher yoma. O dia acabou. O dia se purificou, significa o dia terminou. Que de amrente, como as pessoas costumam falar, certo? Era a expressão da época, Yarev Shimsha Vead Keyoma. O sol se pôs, se escureceu e acabou o dia. Vead Keyoma, Ad Key é linguagem de Tahor, certo? O sol se pôs e acabou, terminou o dia. Então, essa palavra do pasuk Vetaher significa quando escureceu, quando acabou o dia, o Kohen já está liberado para comer truma, certo? Bemarava, em Eretz Israel, Aderaba Baravshila Loshmi Aleu. Essa explicação de Rava Baravshila para o pasuk, que a palavra Vetaher, isso que ela não está escrita na linguagem de tzivui, de ordem, e sim como um fato que escureceu,
nos ensina que o passuco está falando que quando acabou o dia, o Cohen está liberado de comer trumá e não precisa vir ele mesmo e trazer um corban no dia seguinte. Não ouviram essa explicação do passuco. E eles realmente estavam na dúvida. Será que é o escurecer ou será que é o amanhecer? Porque eles não conheciam essa explicação do passuco. Losh mialeu, não ouviram essa explicação. O Baolam Bai, eles realmente se perguntavam, o Ba Shemesh, isso que está escrito no passuco, o Ba Shemesh, veio o sol, Biatim Shou, o sol se pôs, o Mai Vetaer Taer Yoma, e o que é Vetaer? Purificou, é acabar o dia, ou Dilma Biatorou, ou talvez não, o Ba Shemesh, veio o sol, quer dizer, o sol nasceu, veio a luz, o Mai Vetaer Taer Gavra, e o que significa Vetaer? Que o cara, ele próprio tem que ir lá e se purificar. Eles estavam na dúvida. Veadar, e depois que eles se perguntaram, Pastu Lami Braita, eles concluíram a explicação do Pasuk baseado no que está escrito numa Braita. Certo? Braita são tipos de Mishnayot que meio que ficaram de fora. Midekatani uma Braita, na Braita está escrito o seguinte, logo embaixo a gente vai ver essa Braita inteira, Siman Ladavar Tzeta Kochavim. Siman, para você saber qual o momento que os Kohanim comem Trumá, qual o momento de fazer Kriyat Shema, Tzeta Kochavim, a saída das estrelas. Shema Minah, a gente pode ouvir daqui, a gente pode concluir disso, que qual é o momento em que os Kohanim podem comer Trumá? Biatim Shou, é quando o sol se põe. O Maiveter Teriom, é quando o dia acaba, certo? Ou seja, eles não sabiam explicar na linguagem do Pasuk como se prova que esse Pasuk está tratando do escurecer, mas a gente tem uma Braita, Torah Shebel-Peh, uma tradição de que está tratando do escurecer. Amarmar. Agora a Gemara traz mais um pedacinho da Mishnah. A partir do momento em que os Kohanim podem comer Trumá, esse é o momento inicial para fazer o Kriyat Shema ao anoitecer. Urminhu. Agora, Urminhu significa que a gente vai comparar o que está escrito na nossa Mishnah com o que está escrito em outro lugar. Está escrito em outro lugar o seguinte, uma braita. Mimatai korim et Shema be'arvin. Quando você pode ler o Kriyat Shema em Arvit? Mishiani nichnas lechol pito bamelach. Tem uma braita que diz qual o momento de comer, qual o momento de fazer Kriyat Shema, a partir do momento em que os pobres geralmente sentam para comer a janta. Certo? É um pouco mais cedo que as outras pessoas. É pão com sal, né? Pão com sal. Ele é pobre, é o que ele tem, pão com sal. Certo? Esse é o horário que pode fazer Kriyat Shema. Ad shash omed leipater mitoch seudato. Até o momento em que ele acaba a seudá. Esse é o tempo que tem para ler Kriyat Shema, certo? É um tempo curto. Isso está escrito na Braita. Agora, a Gemara fala o seguinte, Seifa, o fim, qual o último horário para fazer? Na Mishnah está escrito, você pode até o fim do primeiro terço da noite. Quer dizer, você tem aí algumas horas, 3, 4 horas, se é um quarto ou um terço. Aqui é o tempo do pobre comer, não são 3, 4 horas. Então, Seifa, o fim, o último horário para acabar, Vadai Pligia Matnidin, com certeza discorda do que está escrito na nossa Mishnah. Não tem como equiparar os dois. Reisha, a pergunta é o começo. Mileima Pligia Matnidin, será que o começo discorda da nossa Mishnah ou não? No começo, a nossa Mishnah está escrito a partir de Tzeta Kochavim, quando os Kohanim podem comer Trumá. Aqui está escrito quando os pobres sentam para comer a janta. É o mesmo horário ou não? Discorda ou não discorda? Fala, não tem machloket. Anive Kohen Hatshiurau. É o mesmo horário. O pobre e o Kohen é o mesmo horário. Não são dois horários diferentes. Tzeta Kochavim os dois. Urminhu, pergunta a Gemara, olha o que está escrito em outra braita com relação ao horário de Kriyat Shema, certo? A gente vai ver aqui, tem várias deot. Quando você pode começar a ler o Kriyat Shema? Está escrito na braita o seguinte, Mimatai matchilim likrot Kriyat Shema be'arvit. A partir de que momento você pode fazer Kriyat Shema à noite, em Arvit? Mishah shebnei adam nichnasim lechol pitan be'arvei shabatot. Divrei Rabi Meir. Rabi Meir fala qual é o horário? O horário que as pessoas sentam para comer Shabat, que é mais cedo. Porque você tem que preparar toda a comida antes, então você já começa a comer mais rápido, certo? Um pouquinho mais cedo. Essa é a opinião de Rabi Meir. Vechachamim ombrim, e Chachamim dizem, o que está escrito na nossa Mishnah, Mishasha Kohanim Zakaim Lechol Betrumatan. A partir do momento em que os Kohanim podem comer Trumá, igual a nossa Mishnah. Siman Ladavar, um sinal para isso, para você saber qual é esse horário, Tzeta Kochavim, saída das estrelas. Essa braita vai com a opinião do... É igual a nossa Mishnah, é igual a opinião da nossa Mishnah. Ve'afal pishin rayala davar. Mesmo agora, Chachamim vão trazer um passuco para mostrar que o dia acaba em Tzeta Kochavim, acaba quando saem as estrelas, aí começa a noite. Mesmo que não é uma prova, porque o passuco não está falando de Kriyat Shema, certo? O passuco está falando de forma geral, a gente vai ver. Zecher ladavar, tem um passuco que pode te ajudar a lembrar. Fica mais fácil de lembrar qual é o horário
que começa o Kriyat Shema, Shenemar, está escrito no Pasuk, quando Bnei Israel voltaram, Beit Sheni, eles começaram a reconstruir o segundo Beit HaMikdash, tinha aqui em Eretz Yisrael os Shomronim, samaritanos, que deu briga, não queriam que construísse o Beit HaMikdash. Então, metade do povo construiu o Beit HaMikdash e metade ficava lá de segurança. Então, está escrito no Pasuk o seguinte, Ve'anachnu osim ba'melachá. A gente estava trabalhando, construindo as muralhas, construindo tudo o que precisava. Ve'chatzim machzikim baremachim. E metade do povo ficava segurando lanças, certo? Eles estavam de segurança, quando Me'alot hashachar ad tzeit hakochavim. Eles trabalhavam do amanhecer de Alot hashachar até a saída das estrelas. Veomer, está escrito no Pasuk, lá no mesmo Perek, veio lá no alayla mishmar, veio melachá. Durante a noite a gente fazia só shmirá, só segurança. Durante o dia eu trabalhava. Ou seja, quando eles trabalhavam, venach nosim b'melachá, de dia. De dia tinha trabalho e segurança, e de noite era só shmirá, não trabalhavam. Mas quando eles trabalhavam durante o dia, o que o Pasuk chama de dia? De Alot hashachar até tzeit hakochavim. Então, aparentemente, o dia acaba em tzeit hakochavim, você pode fazer Kriyat Shema. Então, o Pasuk não está falando de Kriyat Shema, por isso não é uma prova, mas te ajuda a lembrar. Pergunta agora, mais Veomer. Para que você precisa desse segundo Pasuk? Veio lá na Laila Mishmar, veio melachá. O primeiro Pasuk já falou de Alot hashachar até tzeit hakochavim, que é o momento em que eles trabalhavam. Por que você precisa do segundo Pasuk, que falou que à noite eles só faziam shmirá e durante o dia trabalhavam? Porque você poderia fazer a seguinte pergunta. Eu podia pensar, olha, na verdade, quando o sol se põe, já é noite. Mesmo que não saiam estrelas ainda. Pode ser que quando o sol se põe, já é noite. Veinu, e eles que trabalhavam de Alot hashachar até o tzeit hakochavim, demechashchem mekadmei. Porque eles antecipavam, eles chegavam antes do dia e iam embora depois, quando já era noite. A gente tem 4 horários no dia. Tem Alot hashachar, quando começa a clarear. Netzach Hamai, quando o sol aparece. E do outro lado, a mesma coisa. Shkiah é quando o sol se põe, mas está claro. Tzeit hakochavim é quando já não tem mais luz nenhuma. Então, eu podia pensar, olha, o dia, na verdade, vai do Netzach Hamai até a Shkiah. Quando o sol começa a aparecer, até ele sumir. Isso que eles trabalhavam de Alot hashachar até Tzeit hakochavim, é por quê? Porque eles chegavam mais cedo e iam embora mais tarde. Então, precisou do segundo Pasuk. Tashma, vem aí, ouça o segundo Pasuk. Veio lá na Laila Mishmar, veio o melachá. À noite a gente só protegia, durante o dia a gente trabalhava. Ou seja, a gente vê que de Alot hashachar até Tzeit hakochavim é definido como dia. E a priori, Kriyat Shema meio que anda junto. Não necessariamente, por isso não é uma prova mesmo, mas a priori esse é o horário. Kassal Kadata, agora a Gemara conclui a pergunta. Por que ela trouxe essa braita? Kassal Kadata, eu pensaria que o quê? Dani o Bnei Adam Hachiurau. Os pobres, quando eles comem, o horário que os pobres sentam para jantar e o horário que as pessoas sentam para jantar em Shabbat é o mesmo horário. A priori, tanto eu poderia pensar que é o mesmo horário. Via Marta Nive Kohen Hachiurau, e de acordo com o que a gente falou em cima, que os pobres sentam para comer em Shabbat e os Kohanim é o mesmo horário, certo? Se a gente falar que os dois lá em cima, os pobres, quando vão comer Erev Shabbat, desculpa, o pobre quando vai comer à noite, pão com sal, e o Kohen é o mesmo horário, que a gente falou que é o mesmo, só para dizer que não tem discussão entre o que foi falado lá em cima com a nossa Mishnah, certo? Chachamim, mas no Rabi Meir. Então, Chachamim vai ser igual ao Rabi Meir. Por quê? A gente viu 3 opiniões. Lá em cima, a gente viu uma opinião que falava que Kriyat Shema começa quando os pobres sentam para comer. E a gente falou que isso é igual a nossa Mishnah, dos Kohanim. Depois, a gente viu a opinião de Rabi Meir e Chachamim. De acordo com o Rabi Meir, é quando as pessoas sentam para comer o Shabbat. E de acordo com o Chachamim, é igual a nossa Mishnah, Kohanim. Agora, se os pobres e as pessoas são juntos, então as pessoas e os Kohanim também é junto. Então, ficou tudo igual. Então, Rabi Meir e Chachamim não discordam. Então, obrigatoriamente, a gente tem que dizer que os pobres e as pessoas não é o mesmo horário. Assim, a gente tem as pessoas, tem os Kohanim e tem os pobres. São horários diferentes. Fala Gemara que não necessariamente. Por quê? Não. É possível dizer... desculpa, perdi. Elashmaminá, a gente pode concluir daqui. Ani shiur alechud, vekohen shiur alechud. O horário que os pobres sentam para jantar e o Kohen, que é Tzeit hakochavim, são horários diferentes. Fala Gemara, não. Ani vekohen had shiurau. Pode ser que os anim, os pobres sentam para comer e o Kohen é o mesmo horário. Tzeit hakochavim. Veani, o Bnei Adam, lav had shiurau. Porém, os pobres que sentam para comer durante a semana e as pessoas que sentam para comer Erev Shabbat não é o mesmo horário. Então, Rabi Meir e Chachamim discutiram.
nada é certeza aqui, certo? Mas aparentemente a gente pode diminuir as discussões. Pode ser que o horário que os Kohanim comem Trumá, que é Tzedakah Kohavim, e o horário que os pobres sentam para comer, é Tzedakah Kohavim também. E Rabi Meir discute, ele fala que é de acordo com o horário de Erev Shabbat. Pergunta a Gemara, Veni ve Kohen Hachiura, será que eu posso falar que o Ani e o Kohen realmente é o mesmo horário, que os dois é Tzedakah Kohavim? Urmino, tem mais uma braita sobre o horário de fazer Kriyat Shema. Está dizendo a braita o seguinte, a partir de quando eu posso fazer Kriyat Shema à noite, em Arvit? Mishacha que deixa Yom Bervei Shabbatot, divrei Rabi Eliezer. De acordo com o Rabi Eliezer, é a partir do momento que deixa Yom, que começa o Shabbat, certo? Ou seja, da Shkiah. A partir da Shkiah, já posso fazer Kriyat Shema. Rabi Yoshua Omer, Mishacha Kohanim Metuharim Lechol Betrumatan. Rabi Yoshua fala que a partir do momento que os Kohanim estão puros para comer Trumá, igual a nossa Mishnah, Tzedakah Kohavim. Rabi Meir Omer, Mishacha Kohanim Tovlim Lechol Betrumatan. Rabi Meir fala, não, a partir do horário que os Kohanim costumavam ir no mikve, certo? Não só quando eles estão puros. A partir eles costumavam ir no mikve logo antes de escurecer, a partir desse momento eu já posso ler Kriyat Shema. Amarlo Rabiuda fala para Rabi Meir, Velo Kohanim Be'odom Tovlim, os Kohanim vão no mikve ainda é dia, certo? É muito cedo, é dia. Como você fala que esse é o horário de Kriyat Shema da noite? Não pode ser. Lá para frente a Gemara vai explicar a machloket entre eles, mas vamos seguir. Rabi Hanina Omer, Rabi Hanina fala o seguinte, a partir do momento em que o pobre senta para comer pão com sal à noite. Rabi Achai, e a última opinião da Braita, Rabi Achai, vem abrir lá Rabi Achai, tem quem diga que não é Rabi Achai e Rabi Achai, Omer, a partir do momento em que a maioria das pessoas sentam para jantar. Não o pobre, a maioria das pessoas. Pergunta a Gemara o seguinte, vem a Marta Ani ve Kohen Hachiura, se você falar que o Ani, o pobre que senta para comer pão com sal, e o Kohen é o mesmo horário, certo? Os dois são Tzedakah Kohavim, Rabi Hanina, que apareceu aqui em cima, que falou que é o horário em que os pobres sentam para comer, Hainu Rabi Yoshua, é igual a Rabi Yoshua, que falou que é a hora que os Kohanim podem comer Trumá. A gente tem duas opiniões na Braita. Rabi Yoshua fala que é a hora que os Kohanim podem comer Trumá, certo? Que é Tzedakah Kohavim. E Rabi Hanina fala que é a hora que os pobres sentam para comer. Se você falar que é o mesmo horário, então eles não discutiram, porque tem duas opiniões. Ela lava, então não, Shema Miná, a gente pode ouvir daqui, podemos concluir daqui. Shura de Ani Lechud, Shura de Kohen Lechud, Shema Miná. Podemos concluir daqui que os dois são horários diferentes. Aí Menai Meuchar, quem é depois? Desses dois, certo? Os Kohanim com certeza é Tzedakah Kohavim. Os pobres comem antes ou depois de Tzedakah Kohavim? Aí Menai Meuchar, qual deles é o último? Mistabra fala que a priori, Mistaber, certo? A Svará diz de Ani Meuchar, que o pobre vem depois de Tzedakah Kohavim. Por quê? De Amar de Ani Mukdam, se você vai antecipar, você vai falar que o pobre come antes de Tzedakah Kohavim, o que vem antes de Tzedakah Kohavim? Nos horários normais, o que é antes de Tzedakah Kohavim? Shkiah. Então, Rabi Hanina, aí no Rabi Eliezer. Se você falar que o pobre é antes de Tzedakah Kohavim, então Rabi Hanina, na verdade, falou que é o horário dos pobres, ele falou na Shkiah. Mas já tem uma opinião que falou que é Shkiah. É Rabi Eliezer. Então Rabi Hanina é igual a Rabi Eliezer. Então não pode ser. Senão não teria duas opiniões. Ela lá, Shmamina, de Ani Meuchar, Shmamina. Então não, a gente pode concluir daqui que realmente o pobre é depois de Tzedakah Kohavim, o pobre vem depois. Certo? 2 pontinhos. A gente vai continuar amanhã. Só para concluir, então, a gente viu hoje, começamos a primeira Mishnah, o primeiro Daf, basicamente, sobre qual horário que se começa a fazer Kriyat Shema à noite. Certo? A gente viu várias shitot, na Shkiah, Tzedakah Kohavim, quando as pessoas sentam para comer, que o passuco está escrito Beshokvechav Kumecha, na hora de se deitar. A hora de deitar tem alguns horários, tem gente que é Tzedakah Kohavim, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Esse é o primeiro horário para fazer a Kriyat Shema. A gente viu aqui algumas shitot. Depois a gente vai tratar sobre qual é o último horário, no que ele se baseia. Azak Baruch. Azak Baruch.